Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 260. O movimento ambientalista envelheceu mal? Bom, seja bem-vindo. Eu sou Fábio Deboni, um agrônomo não praticante que coloca de pé esse podcast desde 2019. E assim, de forma independente, a gente segue rumo ao episódio número 300. Essa é a nossa meta para o ano de 2026. A gente vai chegar lá até o final do ano. Queria agradecer às pessoas iluminadas que ajudam a manter esse trabalho de pé. Se você quer se unir a esse grupo maravilhoso, passa lá no Apoia-se, o link está na descrição, mas você pode colaborar com o Pix, aquela caixinha pontual, que o nosso Pix é o e-mail fabio.deboni@gmail.com, que ajuda demais, tá bom? Você pode mandar também críticas, sugestões, comentários nesse e-mail mesmo, fabio.deboni@gmail.com. Adoro receber comentários, críticas, sugestões e respondo todas, tá bem? Então fica à vontade para vir trocar uma ideia com a gente. Apresento também a Baru Inovação Social, a minha consultoria. É assim que eu estou trabalhando, pagando meus boletos e contribuindo com algumas organizações e projetos super legais Brasil adentro. Vem saber mais, vem conversar com a gente para conhecer mais da Baru Inovação Social. Resumão do episódio. Eu tenho pensado muito em como o movimento ambientalista envelheceu mal. Será que eu estou viajando nessa ideia? Me vem aquela imagem, aquela estética daquelas pessoas, os ambientalistas, sandalinha de couro, com aquele discurso já meio manjado, aquela forma, né, de militar e tal. Mas será que eu estou com um viés aqui na minha análise, na minha reflexão? Eu não sei, às vezes eu fico com essa sensação, mas ao mesmo tempo o movimento ambientalista se complexificou, tem novas vertentes, novas abordagens. O mundo mudou, né? Então, portanto, a gente não está aqui buscando resposta simples. Você que é ouvinte há mais tempo sabe disso. Então, não se trata de dizer sim, envelheceu mal, não envelheceu mal. Se trata da gente refletir sobre esse tema, afinal, o que é o movimento ambientalista, de onde ele veio e para onde que ele vai. Então, eu vou trazer algumas reflexões aqui, sobretudo no início, mas depois eu vou trazer um convidado super especial, que é o professor Agripa Alexandre, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele publicou um livro no ano 2000 que eu li e eu fiquei lembrando, rememorando esse livro recentemente, quando eu estava pensando nesse episódio. E o livro se chama A Perda de Radicalidade do Movimento Ambientalista Brasileiro. E ele traz aqui um apanhado dessa reflexão para a gente, por isso que eu o convidei. Ok, o livro é do ano 2000, faz tempo, mas ele resgatou alguns pontos importantes aqui ao longo do papo. Então ele topou, foi super generoso e topou vir aqui participar com a gente. Mas então esse episódio vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer inicialmente um apanhado, um rápido contexto da agenda ambiental, e depois eu trago a participação do professor Agripa para amarrar alguma dessas questões. Então é isso. Então vamos nessa, sem mais delongas, partiu para o episódio. Bom, afinal, da onde é que veio o movimento ambientalista, né? A gente tem várias referências e tal, mas em geral há uma certa convergência de que esse movimento ambientalista ocidental, entre aspas, moderno, ele surge ali nas décadas de 1960, 70. É por ali, nessa esteira aí do pós-guerra, Guerra Fria, do pavor de uma guerra nuclear e também pela poluição industrial começando a pipocar, começando a surgir casos aí
de uso desenfreado de agroquímicos, de pesticida e por aí vai. O Brasil vivia o tempo da ditadura, do ame ou deixe, e de movimentos sociais atuando na clandestinidade. Globalmente, a referência que se convencionou como um marco de início dessa história ambientalista no mundo, foi a Conferência de Estocolmo de 1972. Se você for pesquisar, você vai encontrar quase sempre ela como a grande referência. Aliás, você sabia que o Dia Mundial do Meio Ambiente é o dia 5 de junho até hoje? Porque foi nesse dia que começou essa Conferência de Estocolmo, que, como ela é considerada esse marco na agenda ambiental, se convencionou 5 de junho como Dia do Meio Ambiente. Que já, aliás, já foi uma data com mais relevância. Hoje em dia ela passa meio batida. Bom, no Brasil, já nos anos 50, 1950, surgem algumas primeiras organizações de defesa do meio ambiente, com destaque para a União Protetora da Natureza, de 1955, no Rio Grande do Sul, mas em 63 ela já deixou de existir. Outra entidade pioneira foi a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, de 1958, que segue ativa até hoje. E uma outra organização pioneira que muita gente considera como a primeira e tal é a AGAPAN, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, de 1971. Então, só para dizer que tem aí, dos anos 50, 60, 70, as primeiras organizações ambientalistas no Brasil são criadas na esteira desse debate, né, a agenda ganhando certo destaque, anos 60, 70. Muito legal, porque eu tive a felicidade de visitar e conhecer o José Lutzenberger, gaúcho, um dos fundadores da AGAPAN, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. Eu fui lá no ano 2000 e ele nos deixou no ano de 2002, lá no Rincão Gaia, que ainda existe, viu? Que é um lugar super legal, é uma pedreira abandonada que eles resgataram e transformaram num centro de educação ambiental, de experimentação ambiental, super legal. E também em 1971, ano que a AGAPAN foi fundada, o Greenpeace era fundado no Canadá. Aqui no Brasil, o Greenpeace só chegou em 92, na esteira da Eco 92. O WWF Global é de 1961, fundado na Suíça. No Brasil, ele só chegou em 1996. Só para você ter uma ideia, a Fundação SOS Mata Atlântica, super conhecida aí no setor, ela foi fundada em 1986. Então, a gente tem aí o início, no ano 50, 60, 70, algumas primeiras organizações ambientalistas, mas a coisa começa a esquentar aqui, vai lá para o final dos anos 80 para frente, que essa agenda vai ganhando corpo aqui. Bom, ainda em 73, o governo federal, ainda na ditadura, criou a SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, que depois lá na frente ela se transformaria no Ministério do Meio Ambiente. Então foi o primeiro órgão federal criado para lidar com esse tema e, claro, o foco dele era controle da poluição, era a sua atribuição inicial. Bom, se nesse momento, anos 60 e 70, a ideia era pautar que havia problemas ambientais começando a acontecer no mundo, sobretudo isso, pesticida, poluição e todo esse debate do neomalthusianismo, né? Basicamente, para quem não está ligado, se imaginava que a produção de alimentos deveria crescer num índice aceleradíssimo, porque a população mundial estava crescendo numa progressão geométrica. Ou seja, ia faltar alimento. A ideia do neomalthusianismo era essa a ideia, né? Então precisava acelerar a produção de alimentos a qualquer custo e tal. E aí, obviamente, todo o pacote da chamada Revolução Verde, né, o uso de agroquímicos, de pesticidas, de fertilizantes e tal, entrou nessa equação aí. Então, até então, a questão ambiental, ela nem sequer era um entrave ao desenvolvimento. Ela nem era um tema em si, né? A partir aí do anos 60 e 70, ela começa a emergir com algum espaço. Bom, corta para os anos 80, e a gente tem o relatório Brundtland, 1987-88, que cunhou o termo desenvolvimento sustentável, que depois, anos depois, desagou no termo sustentabilidade, que depois desagou no termo ESG, tá? Tô forçando a barra, mas só para tentar um pouco mostrar um caminho aqui.
Aliás, desde que veio o relatório Brundtland no final dos anos 80 e que trouxe essa expressão desenvolvimento sustentável, ela já reuniu críticas, tá? Sobretudo de forçar a barra de juntar duas coisas meio antagônicas, a ideia do desenvolvimento, uma lógica de progresso, de crescimento econômico, com a ideia da sustentabilidade numa lógica social e ambiental. Bom, no Brasil, embora a gente estivesse passando pela década perdida, nos anos 80, foi um período crucial para o movimento ambientalista brasileiro, marcando uma certa transição de um conservacionismo mais de elite para um ecologismo mais de massas, muito entre aspas, tá? Integrado aí à ideia da redemocratização do Brasil. A gente tem nessa época também toda a luta do Chico Mendes, o processo de constituinte da Constituição de 1988, onde, claro, todos sabemos, há alguns marcos super importantes da questão ambiental lá na Constituição de 88. A gente tem também no final dos anos 80 a criação do IBAMA, que unifica aí SEMA, Superintendência de Pesca, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e tal. O IBAMA meio que juntou tudo isso, que depois também com a criação do MMA um pouquinho para frente. Bom, como deu para ver, não foi pouca coisa o que se produziu nos anos 80 na agenda ambiental. Corta para os anos 90, que sem dúvida foi um período de muitos marcos fundamentais para o avanço dessa agenda no Brasil e no mundo. Talvez o marco principal foi a realização da Rio 92 ou da Eco 92 no Brasil, no Rio de Janeiro. E aí o início de muitas COPs, né, de vários tratados que depois seriam acompanhados pelas conferências das partes. Só para você ter uma ideia, da Eco 92 saíram 3 principais documentos: a Convenção sobre a Biodiversidade, a Convenção sobre Clima e a Agenda 21. E ainda no ano de 92 é constituído finalmente o Ministério do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos da Amazônia Legal, era o nome da época ali, do MMA, de 92, MMA. Pra você ver como é recente, né? A institucionalidade dessa agenda no Brasil é surreal, não é mesmo? Bom, nos anos 90 a gente teve também um monte de marcos importantes. Lei de Crimes Ambientais de 98, Política Nacional de Educação Ambiental de 96, Lei da Água de 97, dentre tantas outras, tá bom? Não à toa, a década de 1990 é considerada um período de boom do ambientalismo no Brasil, marcado por uma transição de um ativismo focado mais na preservação da natureza para uma abordagem mais socioambiental, onde se confluía a agenda de meio ambiente com a justiça social. E isso é um tema que é muito caro, né? Até hoje ele segue aí com força, tá bom? Bom, e foi justamente no final desse ciclo, anos 90, entrando aí na década de 2000, que o professor Agripa Alexandre publicou o livro A Perda da Radicalidade do Movimento Ambientalista Brasileiro, e como ele mesmo vai trazer dar uma pincelada, algumas reflexões aqui na sequência do nosso papo aqui, tá bom? Vou parar por aqui porque a ideia é trazer só um carro abre alas, um contexto rápido, onde é que veio essa agenda de forma muito simplificada, para dar uma contextualizada para quem está ouvindo e não está tão familiarizado com essa agenda ambientalista. E agora vamos cortar aqui para o nosso convidado e dar uma escutada em algumas reflexões super legais que ele trouxe para a gente. Queria dar as boas-vindas, então, ao professor Agripa Alexandre, que topou trocar essa ideia com a gente. Para a gente começar, Agripa, se apresenta, por favor, seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui conversando com você. Meu nome é Agripa Faria Alexandre, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, mais precisamente do Departamento de Economia e Relações Internacionais. Sou sociólogo também, tenho mestrado, doutorado nessa área e tenho muito interesse na discussão de ação coletiva, de relações internacionais tensionadas pela capacidade dos movimentos ambientalistas mundiais de trazer ideias e discutir ideias sobre a nossa situação no planeta. Então, essa é a minha área de
Bom, eu já vou começar com essa pergunta então, Agripa, que é: movimento ambientalista, na sua concepção, envelheceu mal e por quê? Então, Fábio, eu recebi com muita surpresa o seu convite, né? E quando você disse que tinha lido o livro lá que eu escrevi na década de 2000, 99, 2000, né? Naquela época, claro, era um momento que a gente pode chamar de, sociologicamente, de abertura, né, política, e os ecologistas brasileiros, influenciados por várias vertentes, ocupavam a esfera pública, né? E ocupavam, naquele momento, de uma forma que eu achava muito, vamos chamar aqui, ingênua, né? Então, eu escrevi o livro com o título A Perda da Radicalidade do Movimento Ambientalista Brasileiro. Por quê? Porque aquela época, e já vai fazer 26 anos, né? Aquela época havia muito entusiasmo, muita disposição de discutir os problemas reais do Brasil, né? Então, o movimento ambientalista ele entrou de carona nessa história, né? O arreboque da necessidade dos empresários, né? De dar resposta às pressões e de dar resposta aos problemas ambientais que existem até hoje, né? Então, os ambientalistas entraram, construíram parcerias, essas parcerias existem até hoje, né? E também fizeram adentrando ao setor burocrático, né? Então, passaram a dar respostas que a sociedade cobrava, dar respostas no sentido burocrático da questão, né? Então, exigindo legislação, exigindo mais atenção à relação sociedade e natureza, em todas as dimensões. E naquele momento eu entendia que isso não é papel do militante, como não é até hoje. O papel da militância é um papel de denúncia, um papel de cobrança, né? Claro que esse momento é muito singular, né? Porque foi o momento aurora, vamos chamar aqui, do movimento, né? No Brasil. E claro que se forjou toda uma cultura ecológica no Brasil a partir de então, né? Passado esse tempo, Fábio, eu faço uma reflexão histórica, né? Eu entendo, talvez assim, lapidando, construindo uma análise mais rigorosa, mais crítica do que se passou, eu entendo que a gente tem muito menos utopia, né? A primeira constatação que está no cenário atual. Então, a gente vive um momento que alguns gostam de dizer de distopia. Eu não consigo acreditar que seja tanto, mas nós vivemos um momento dilemático, né? Então, eu quero explicar por quê, né? Então, primeiramente, a gente tem que entender, explicar mais em detalhes, né, o que é um movimento ambientalista, né? O que não é um movimento ambientalista? A primeira coisa que a gente tem que tentar conceituar, né? O movimento ambientalista, um movimento ecológico, ele não se confunde com um movimento de adoração da natureza, né? De reverência à natureza, de misticismo, de sincretismo cultural, né? De práticas de valorização da pessoa, esportiva, né? O movimento ambientalista nasce como um movimento de desobediência civil, de contestação dos padrões de acumulação de riqueza nessa sociedade, né? Então, o movimento ambientalista é um movimento dentro do campo da ecologia política. O que é ecologia política? A ecologia política é um campo filosófico, sociológico, antropológico, demográfico, de estudo, que demonstra que a separação entre sociedade e natureza só existe na cabeça de pessoas alienadas, né? A gente vive, a gente é natureza, a natureza está dentro da sociedade, né? E esse debate inicia-se lá na Europa, nos Estados Unidos, falando do contexto ocidental, né? Lá na década de 60, 70, as pessoas estavam preocupadas com
o que estava acontecendo com o planeta, com a guerra, possível guerra nuclear, né, a erosão do que se tinha à época em termos de sinalização, de horizonte dos recursos existentes, né, um planeta que só cresce, como cresce até hoje, né, em número de pessoas e tal. Então havia uma preocupação que não é malthusiana, não é seletiva, né, é uma preocupação de qualidade de vida, do sentido da vida, né, viver para produzir menos, né? Ou seja, o que é melhor não é mais, é menos. Né? Esse era o lema da década de 60 e 70, né? Lá do André Gorz e de outros intelectuais franceses que influenciaram o pensamento de alguns ecólogos brasileiros, ecologistas brasileiros, né? Então, o movimento ecologista ele é um movimento de embate político, assim como o socialismo, né? Assim como a causa animal. É um movimento de cobrança, de atitude, de mudança do que está errado, principalmente de acumulação. Né? E quem sofre esse processo, quem vive tensionado por isso, é assassinado. O ambientalismo é um movimento que mais sofre baixas, né? Porque são indígenas, pessoas do campo, pessoas que lutam por suas terras. O movimento dos trabalhadores sem terra é um movimento ecológico, né, de questionamento dos padrões civilizatórios. Né? Eles produzem sem agrotóxicos hoje, porque justamente o movimento ambientalista é um movimento de reflexão política, é um movimento de ideias. Então, o MST deixou de ser um movimento preocupado com a ocupação legítima da terra, com a valorização das pessoas que trabalham a terra, era muito ligado à igreja, né? A ideia de terra como algo sagrado se transformou numa ideia de terras, de direito à terra, né? Expressa na Constituição. Então, tudo isso aí foi construído pelos teólogos da libertação, pelos ecologistas também, que viviam esse movimento, né? E hoje se transformou no maior movimento de produtores orgânicos do planeta, né? Então, respondendo um pouco a sua pergunta, né? Eu acho que não há um envelhecimento, há uma dialética, né? Há uma discussão inerente à prática, a praxis, né? Do que a gente faz, né? A praxis pedagógica do movimento, e há uma multiplicação de ações, né? Então, a gente precisa entender que o movimento ambientalista é um movimento filosófico, de ideias, é um movimento sociológico, de prática política, ou seja, que tem demonstrações, pessoas perdem a vida em função de luta pela terra, né? E é um movimento internacional hoje. Né? Então, a gente está numa fase que os climatologistas chamam de antropoceno, né? Que vem a trazer muita atenção para a nossa época, né? E a capacidade dos movimentos, dos intelectuais preocupados com o planeta, é um movimento internacional, né? De discussão dos limites do aquecimento, das energias que a gente está começando a experimentar como alternativas ao fóssil, né? Então, são 3 dimensões do movimento ambientalista. Uma coisa importante também entender que a reflexão sobre o movimento ambientalista, lá da década de 80, quando começa a ver no Brasil, ela foi muito otimista, ingênua, naive, como se diz, né? Porque todos os setores da sociedade começaram a entender a importância da discussão ecológica, né? Então, à época, a principal tese que existia era a tese de que o movimento ambientalista era um movimento histórico, que clivava a sociedade, que dividia a sociedade, né, entre uma sociedade preocupada com o acúmulo de riqueza material e uma nova sociedade preocupada com valores, com discussão de ideias, muito mais filosófica, etc. Isso emergiu com potência. Né? Então, se chamava de movimento multissetorial. A minha tese de doutorado enfrentou essa categorização para discutir que dentro dessa diversidade ambiental, filosófica ou ecológica do Brasil, havia 3 fatores encobertos, que as pessoas não conseguiam entender de forma mais clara, que era o fator político, né? Ou seja, a apropriação política do movimento.
A gente tem hoje o Ministério do Meio Ambiente, coisa que não existia, né? Em função desse movimento de politização. O mercado também abraçou a ideia de discussão, né? Hoje há uma verdadeira ideologia da reciclagem, do desenvolvimento sustentável. Quando eu falo ideologia, é ideologia no sentido marxista, é um encobrimento da realidade, é um papo para inglês ver, como se dizia antigamente, né? É um encobrimento da realidade, é uma mentira que se fala sobre ecologia, né? Um clichê sobre ecologia, que o mercado expressa, né? E o terceiro momento, que eu chamo a segunda categorização dessa fase aí do movimento ambientalista a partir de então, é a fase seletiva, né? O que é a fase seletiva? É uma fase de afirmação de certos grupos, né, com um discurso verde, ecológico, de intelectuais, de partidos políticos. Hoje o PSOL é um partido, em alguns estados, comprometido com a ecologia, né? O PT já foi mais, etc. Né? Então, há grupos, né, do setor da classe média, principalmente, da classe média educada, mais reflexiva, que se engaja com a questão animal, etc., por exemplo, né? Com educação de qualidade, que eu sempre digo, né? Que o veganismo, ele não cai de paraquedas na sociedade. O veganismo é fruto de uma discussão milenar, né? Do uso da terra, da agricultura biológica e tal, que entra na gôndola do supermercado. Quando você vê lá uma etiqueta vegana, como se uma coisa estivesse nascendo ali. Não, é uma discussão, muito sangue tem por trás disso, né? Muita luta social. Então, Fábio, eu acho que é por aí, sabe? A gente não envelheceu, né? Há uma discussão forte sobre esses valores, mas esses valores eles se apresentam com novos conceitos, né? Então, na década de 80 já haviam esses conceitos que não estavam necessariamente ligados à ecologia das cidades, se chamava ecologismo dos pobres, por exemplo, para discutir a apropriação criminosa dos recursos de populações indígenas, na América Latina, na Ásia, etc. Hoje nós temos várias denominações. A principal revista de ecologia é a revista Ecologia e Política, que há muito tempo é editada, mais de 30 anos, da Universidade de Barcelona. Ela lançou, o ano passado, uma chamada para artigos que tinha mais de 30 campos de análise de ecologia política. Então, ali tinha decolonialismo ecológico, ecologia, justiça climática, justiça ambiental. Então, o que demonstra que não há um envelhecimento, mas há uma profusão conceitual. Essa profusão conceitual, Fábio, ela é emancipatória, né? Ela mostra uma produção social do conhecimento, né? Da prática sobre a prática, ou seja, da ciência histórica, né? Das razões históricas do movimento ambientalista. Ela reflete, todavia, um processo de distanciamento da gênese utópica do movimento ambientalista, como eu falei no início, né? Um momento mais dilemático, né? Inerente ao antropoceno, da transição energética, etc. E também o seguinte, né, Fábio? Em alguns casos, a atribuição de novos conceitos confunde os valores das práticas ecológicas de mercado, de inserção no mercado, com os valores de promoção da igualdade no mundo social. Então, eu digo sempre que essa ambivalência paradoxal explica a crescente sublimação da modernização ecológica como um fetiche do mercado. Então, uma simples marca que adere à questão ecológica, né, por exemplo, não significa um avanço civilizatório, significa uma apropriação do neoliberalismo sobre essas questões. Assim como existe no movimento
nos outros movimentos sociais de gênero, por exemplo, né? O que está por trás são interesses de mercado, disputas de poder, de espaço, né? Então, isso ocorre também em relação ao movimento ecológico, né? Inclusive, a extrema-direita entrando na discussão do negacionismo climático, por exemplo, é resultante desse processo de diversificação de várias frentes. Você também enxerga dessa forma? Isso, isso. Então, é muito importante isso que você pontua, Fábio. Aliado a essa discussão paradoxal, né, de ambivalência, de dilemas, né, que a transição energética nos traz, nós temos um movimento de extrema-direita que não tem mais vergonha de dizer que é antiecológico, né, de defender. E a prática de mercado hoje ela é profundamente ecológica. Se a gente remontar lá a época do primeiro governo do Lula com a Marina Silva, a luta que foi de não introdução de transgênicos no Brasil, e o momento atual, a gente vai ver o quão a força do movimento deixou de existir. Nós perdemos essa batalha. Assim como perdemos outras batalhas, a precarização das relações de trabalho, né, a uberização da sociedade, né? Uma coisa que chama muita atenção desse movimento de extrema-direita é a normalização do fenômeno da reciclagem no Brasil. Que eu costumo dizer, de forma provocativa, eu acho a reciclagem uma grande aberração. Primeiro porque existem dados concretos que aterros sanitários não são ideais para a questão planetária, porque é acúmulo de lixo, as cidades crescem cada vez mais, né? Então, a ideia são grandes incineradores, né, com filtros, né, para permitir a geração de energia também a partir daí. E a ideologia da reciclagem, ela esconde, sabe, um fato social que é a economia subterrânea. O que é a economia subterrânea? A economia subterrânea é o garoto que você vê com um saco de lixo nas costas, carregando latinha de refrigerante e cerveja. Espaço à noite, 5 horas da tarde, eles começam a catar lixo, né? Isso é fruto da ideologia da reciclagem. Enquanto isso gera um acúmulo de riqueza da empresa que controla o alumínio no Brasil, né? E isso é pouco percebido, né? Enquanto o Uber ainda remunera o trabalhador, que eles chamam de parceiro, o motorista, a Latasa, que é a maior empresa de reciclagem do mundo, não remunera o trabalhador, que está ali levando a latinha de alumínio para o sucateiro ou para a boca de fumo para receber um trocado sobre isso, né? O que ele ganha na boca de fumo entregando alumínio, ele usa para comprar pedra para se alimentar e vive na rua. Então, essa é a ideologia da reciclagem que a gente tem no Brasil. Nós não temos, isso é importante a gente destacar que esse processo começa com a Latasa na década de 80, final da década de 80, quando ela fazia campanhas nas escolas para que as pessoas doassem as latinhas para ela, né? Ela recolhia as latinhas, em troca ela dava computadores para as escolas. Quem discutiu isso foi o professor Felipe Lairargues. Ele tem uma tese sobre isso chamada O Cinismo da Reciclagem. Isso perdura até hoje. Então, a reciclagem no Brasil é um tremendo clichê, é uma tremenda ideologia, que não serve, só serve para manter as pessoas num submundo da precarização das relações de trabalho. As pessoas não enxergam um morador de rua, um usuário de droga, como um trabalhador. Elas enxergam o cara como um viciado, como um ladrão, né? Não enxergam como um trabalhador. Por quê? Por causa da ideologia da reciclagem. O que ele está fazendo, ele está catando latinha, mas quais as condições que ele está fazendo essa reciclagem? Então, nesse campo, no campo social, da antropologia das cidades urbanas, a gente tá perdendo para o mercado. A gente não tem um despertar sobre isso. Você não vê o Ministério Público tensionando
a esfera pública para dizer, ó, isso aqui é um trabalhador. Esse cara aqui está trabalhando para manter essa empresa extremamente lucrativa, né? Como é a empresa de alumínio, que não precisa mais extrair bauxita, né, para fazer o alumínio, ela só vive dessa reciclagem, dessas milhões e milhões de latinhas que são recolhidas. Então, nesse aspecto, Fábio, é importante a gente destacar que há uma tensão social em torno da discussão de ecologia, né? Ela é muito ambivalente, ela é muito tensa, né? Mas em função da ideologia ela é muito mascarada, né? E a gente não ataca um debate que é o do consumismo, né? Assim, continuo consumindo a lata porque eu sei que ela vai ser reciclada e nanã. Agora, eu queria te ouvir para a gente fechar, você já citou algumas coisas positivas ao longo da tua reflexão, assim, tem coisa promissora no horizonte da discussão do movimento ambientalista, da agenda ambiental, o que você tem visto? Então, Fábio, eu acompanho mais, eu não faço pesquisa de campo, eu faço pesquisa de produção científica a respeito disso, né? Então, é uma reflexão sobre a prática. Então, em termos filosóficos, né, da discussão da gênese do desenvolvimento do ambientalismo em termos mundiais. Então, se a gente pegar traçar uma linha evolutiva do que a gente tem de dado, né? O que a gente pode dizer? A gente tem vitórias, sim, pontuais, né? Criação de agendas. Nunca foi, o movimento ambientalista nunca foi um movimento de massa, né? Como movimento socialista, dos trabalhadores, como movimento de gênero. Não é um movimento de massa, é um movimento, não diria episódico, mas um movimento firme na história, que consegue ocupar espaços no setor público e criar uma cultura, né? Isso se materializa na agricultura familiar no Brasil, por exemplo, na agricultura ecológica, nas redes de supermercados que valorizam a prática alimentar. Ele gera o veganismo, ele gera a causa animal, né? Então, a gente pode dizer que ele está muito associado ao pacifismo, ao movimento de discussão de ideias, né, de valorização da emancipação humana. Então, ele está incorporado na cultura ocidental. Isso é fato, né? No entanto, como qualquer outro movimento contemporâneo, ele é fagocitado pelo mercado. Então, o que significa isso? O liberalismo, o neoliberalismo, ele não precisa dos ecologistas, mas os ecologistas precisam do neoliberalismo. Ou seja, a prática ambiental, ela se incorporou nas agendas neoliberais, tá? E se incorporou de uma forma que não questiona as relações de trabalho. O lugar dos trabalhadores na relação de produção e de consumo, né? Então, há um imenso lobby das grandes indústrias produtoras de alimentos, há um imenso lobby das indústrias de extração de minérios, né, que mascaram a problemática ambiental. E, aliado a isso, a gente tem conflitos, né? Conflitos em países onde há mineradoras, onde há exploração de florestas, né? Então, é um movimento tenso, é um movimento alto índice de assassinatos, né? Ao longo de 20, 30 anos, existem registros sobre isso, né? E vamos chamar aqui de positivo, né? É a discussão no espaço, vamos dizer assim, das instituições internacionais do que é a situação das mudanças climáticas. Então, a agenda climática, ela vamos dizer assim, fruto dessa história da ecologia política, né? Da capacidade de cientistas em determinadas posições em universidades, institutos de pesquisa, de valorizar e chamar atenção para a urgência do momento que a gente vive, tá? Então, acho que isso é importante, né? Eu acho que isso é importante, mas tem essa dimensão de que a capacidade reflexiva e de demonstração pública de problemas reais não é suficiente para alterar o sistema de valores da sociedade.
né? Então, recentemente teve aí eleição para a Prefeitura de Paris, um candidato ligado ao Partido Ecológico, ao Partido Socialista, venceu as eleições, né? Então, existem experiências de valorização do espaço urbano a partir de mobilidade, a partir de um contato mais, vamos dizer assim, próximo entre as pessoas, né? Enfim, tem essa pegada de valorização da qualidade de vida, isso é importante. E é bom, em termos de convivialidade, como dizia o Ivan Illich, né? A ideia de que a vida está em contato, né? A vida é uma prática de contato. Mas alterar as regras econômicas é um movimento que em si se afastou da causa socialista, né? Me parece. Pô, Agripa, obrigado. Te agradecer pela reflexão. Acho que você trouxe vários pontos importantes aqui para quem está ouvindo poder abrir mais a mente aí e refletir mais criticamente sobre a agenda ambientalista. Maravilhoso, obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Bom, agradecer demais aí ao Agripa por ter topado vir compartilhar com a gente esses debates. Para fechar aqui o nosso papo, né, lembrar que uma das tendências e frentes novas que ele citou aí é a questão do debate decolonial. Pô, tem um livro fundamental que é Uma Ecologia Decolonial, Pensar a Partir do Mundo Caribenho, escrito pelo engenheiro ambiental e pesquisador de Martinica, o Malcolm Ferdinand. Ele foi lançado em português pela Ubu Editora em 2022. Cara, que baita livro. Já comentei sobre ele anteriormente aqui em algum episódio. E ele basicamente diz pra gente que o movimento ambientalista, tal como a gente conhece, ele é uma construção do norte global, Europa, sobretudo Estados Unidos, e ele traz consigo não só essa visão colonialista, como também uma visão branca e pouco comprometida historicamente com a luta anti-escravagista. Pô, fundamental essa discussão, tá? Ele também, o autor também rebate esse termo antropoceno, que é esse termo, né, de que tenta descrever a atual época, era geológica, marcada pelo impacto humano sem precedentes sobre os ecossistemas, sobre o clima, sobre a geologia da Terra. Essa ideia do antropoceno ela foi popularizada a partir dos anos 2000 por dois autores, um holandês, o Paul Crutzen, e um norte-americano, o Eugene Stormer. E o conceito sugere que atividades como urbanização, queima de combustíveis fósseis, agricultura intensificada, tudo isso geraram mudanças drásticas no planeta desde a Revolução Industrial. E aí esse autor da ecologia decolonial, ele contrapõe essa noção do antropoceno ao argumentar que trata a humanidade de forma igual e vazia, não ajuda a focar a real do problema. Ele diz o seguinte, que o aumento nos níveis de CO2 não pode ser tratado da humanidade de uma forma genérica, mas sim da ideia da lógica capitalista, e quer dizer, de certa parte da humanidade que controla a agenda capitalista, que imprime esse ritmo de destruição, né, da questão climática e ambiental. Então, ele contrapõe o antropoceno versus o capitaloceno. Então tem vários autores que trazem essa discussão, tá bom? Muito mais do que um dilema terminológico, a pergunta antropoceno ou capitaloceno encerra perspectivas radicalmente opostas sobre a crise ecológica. Então, assim, tem vários autores trazendo um pouco essa ideia de que o buraco é mais embaixo, tá bem? Então, não vou entrar nessa discussão, porque aqui é um tema em si, mas só para demarcar que essa é uma análise super recente do debate ambientalista, a discussão sobre a discussão decolonial e na esteira dela esse debate sobre capitaloceno, antropoceno, dentre outras análises que, aliás, recomendo, é muito bem feita por esse autor que eu estou trazendo aqui, mas tem vários outros aí disponíveis, tá bom?
Bom, então é isso. A ideia aqui era reunir uma rápida reflexão sobre o movimento ambientalista. Afinal, ele envelheceu mal? De onde ele veio, para onde ele vai, né? E se ele envelheceu mal, como está a sua estética hoje? Bom, o próprio Agripa trouxe a visão dele de que não, que ele acha que não é bem assim, envelheceu mal, que o movimento se ampliou, se complexificou, ele incorporou outros temas, ele adentrou por outras pautas e por outros movimentos, exemplo, o MST, a luta por reforma agrária, a produção de alimentos, dentre outros, tá? Por outro lado, a agenda ambiental também foi sendo capturada pelo mercado, como ele usou a expressão, foi sendo fagocitada pelo mercado, e isso traz oportunidades, mas traz muitos desafios, muitos dilemas, não é mesmo? E você, amigo ouvinte, como é que você encara essa reflexão? Conta aí pra gente saber mais, não só sobre como você encara esse tema, mas sobre o que você achou desse tipo de episódio, mesclando aí uma parte solo com uma parte com um convidado super bacana, super de peso, né? Bom, então é isso. Agradeço demais ao professor Agripa por topar vir aqui compartilhar algumas reflexões com a gente. Ele direto de Floripa, Universidade Federal de Santa Catarina, e eu de São Carlos. Então é isso. Se cuide, um abraço e até a próxima.